Meu processo tá demorando. De quem é a culpa? Bom, se tu está passando por esse dilema e tem essa dúvida, assim como muitas pessoas que me mandam mensagens nas redes sociais, querendo saber, entender um pouco se há um culpado por tanta demora no processo, ou querendo entender como que isso funciona, me acompanha até o final que tu vai aprender muito sobre esse assunto. Esse vídeo ele é feito para quem não é advogado, mas se tu é advogado e quer também conhecer e entender um pouco mais sobre esses procedimentos, tu também vai gostar do assunto. Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Bárbara, eu sou advogada de Direito de Família e neste vídeo eu quero te ajudar a entender um pouco mais sobre a demora do processo. Porque eu recebo muitas mensagens, muitas perguntas. Bárbara, eu tenho um processo assim, assado, aconteceu isso, aconteceu aquele outro, faz muito tempo que tá parado, eu até tenho um advogado, mas eu não confio muito nele. Então tu poderia dar uma olhadinha para mim e saber o que está acontecendo, se a culpa é do meu advogado? Então, antes de eu entrar ao assunto propriamente dito, que é a demora do processo, deixa eu abrir um parênteses aqui para falar contigo sobre esse detalhe, tá? Eu não confio no meu advogado, tu pode dar uma olhadinha no meu processo, isso é muito comum, gente, eu recebo muito esse tipo de mensagem. Como eu posto muitos vídeos na internet, no Instagram, no Facebook, no YouTube, muitas pessoas me mandam esse tipo de mensagem. E assim, ó, primeiramente, eu não dou olhadinha em processo de colega, porque isto é antiético. Tá? Então, realmente eu não posso dar olhadinha nenhuma em processo de colega. E a segunda questão, como assim eu não confio no meu advogado? O advogado, ele é alguém, imagina que tu assina uma procuração, tu passa uma procuração dando muitos poderes para que ele cuide do teu processo. Então, é necessário, é básico de que haja uma relação de confiança entre cliente e advogado. Então, se tu não confia no teu advogado, eu quero te fazer algumas perguntas. Como que foi feito esse processo de escolha do teu advogado? Quais foram as questões que tu priorizou na hora de contratar o profissional? Foi experiência? Foi autoridade no assunto? Foi qualidade do trabalho ou foi preço? Então, dependendo da prioridade que tu deu na hora de contratar, isso já vai te dizer muito sobre essa escolha que tu fez. Mas, fechando esse parênteses, né, vamos falar um pouquinho sobre a demora do processo, entender um pouco como isso funciona. Principalmente nas ações que envolvem alimentos. Por quê? Primeiro que é a área que eu atuo bastante e é onde eu vejo que há mais angústia e ansiedade dos clientes, que são essas ações de alimentos, porque na maioria das vezes aquela mãe está precisando realmente daqueles alimentos para a criança, a pensão alimentícia, então ela tem sim muita urgência em resolver aquilo ali. Quando o advogado ele vai entrar com o processo, tá? O advogado, ele faz um pedido provisório de alimentos. Ou seja, o que é isto, tá? Eu vou entrar com uma ação pedindo pensão alimentícia para minha cliente, para a filha da minha cliente ou para o filho da minha cliente, e eu já peço que o juiz, assim que ele receber o meu pedido, ele já fixe pensão alimentícia. Para quê, né? Para que isso? Para que ele não fixe só lá no final do processo. Imagina, um processo pode levar 2, 3, 4 anos. Imagina se esse juiz for fixar, for obrigar o pai a pagar pensão alimentícia só lá no final. Né? A criança ela precisa para agora, os alimentos são para este momento. Ele não é para depois, né? A criança não pode esperar. Então a fixação tem que ser para logo. Então se faz esse pedido de alimentos provisórios. E aqui vem a primeira questão, o primeiro dilema, né? Que é o primeiro momento que eu diria assim que causa a primeira ansiedade no cliente, que é a demora em entrar com o processo. Então aqui já começa já começa todo esse procedimento do processo, toda essa demora do processo começa com o momento que o advogado entra com a ação. Se ele levou uma semana para entrar com essa ação, se ele levou um mês para entrar com essa ação, 2 meses ou até 6 meses, como já me contaram que aconteceu. Então, aqui já inicia a primeira questão.
No momento que o advogado entra com o processo, já vai para o juiz para que o juiz fixe esses alimentos provisórios, que no primeiro momento é o que a mãe está mais ansiosa e angustiada para que aconteça. O juiz fixou os alimentos provisórios. Essa fixação, esse tempo entre entrar com o processo e ele fixar, depende do juiz, depende do procedimento do juiz e depende se o advogado também foi diligente. Por quê? Porque se ficar muito tempo com o juiz, o advogado pode pedir que o juiz, ele pode conversar com o juiz e pedir que ele avalie aquilo ali, que já faz tanto tempo, já faz um mês que está esperando, raramente chega um mês, tá? Mas pode acontecer. Já faz um mês que está com ele e ele não decidiu ainda sobre os alimentos provisórios. Então pode, sim, o advogado ir e conversar com o juiz. E pode acontecer de o advogado fazer isso tudo e o juiz simplesmente não dá bola. Ele vai dizer, eu tenho um monte de processo e eu vou esperar, quando chegar na tua vez, eu cumpro, tá? No momento que ele fixa os alimentos, surgem, eu acho que é o segundo momento mais angustiante para o cliente, que é o momento do pai ficar sabendo que o valor foi fixado e começar a pagar. Porque vocês entendem que no momento que o juiz fixou o valor dos alimentos, da pensão alimentícia, para o pai começar a pagar, esse pai só fica sabendo, ele só se torna obrigado, né, juridicamente obrigado a pagar aquele valor quando ele toma ciência, quando ele recebe um documento, que esse documento é entregue pelo oficial de justiça, então quando ele recebe este documento informando que ele tem que pagar. E este eu arriscaria dizer para vocês que é um dos momentos mais demorados do processo. Entre o juiz deferir os alimentos provisórios, dar os alimentos provisórios e esse pai receber essa intimação para começar a pagar. Este é um dos momentos mais demorados do processo. Por quê? Aqui depende da agilidade do cartório, que vai depender do número de processos que o cartório tem, porque no momento que o juiz fixa o valor, o juiz dá para o cartório daquela vara ali, por exemplo, primeira vara de família, o juiz dá para o cartório da primeira vara de família, a primeira vara, o cartório vai ter que fazer a carta para o pai, vai ter que entregar para o oficial de justiça, o oficial de justiça vai ter que, de acordo com aquilo que ele já tem para cumprir, ele vai ter que ir até a casa do pai e cumprir. E vai ter que ter a sorte, às vezes, de pegar o pai na primeira vez que ele vai na casa. Então, este é o procedimento mais demorado, porque depende do cartório, depende do oficial de justiça, depende do advogado, porque ele também está em cima. Qual é o oficial de justiça que está com a carta para dar para o pai, a citação para entregar para o pai? Deixa eu conversar com ele, deixa eu conversar no cartório se já foi feito. Então, depende também do advogado e depende das circunstâncias, como, por exemplo, encontrar o pai em casa a primeira vez. Senão ele vai 3 vezes, não encontrou nas 3 vezes, ele deixa uma cartinha pedindo que o pai compareça ao fórum. E aí vai do pai comparecer, o pai simplesmente pode, eu é que não vou aparecer lá, vou esperar eles me encontrarem. Então isso realmente pode demorar. E esse é o momento mais angustiante. Porque não depende de vários fatores e não depende de uma única pessoa. Mas depende sim, eu sempre digo, quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu bato muito nessa questão. Tem muita coisa que o advogado pode fazer, sim, tá? Mas nesta hora, nesse procedimento, não depende só dele. Vocês entenderam aqui que depende do cartório, depende do juiz, depende do oficial de justiça e depende do oficial de justiça encontrar esse pai em casa na primeira tentativa. E este é o momento mais demorado e que muitas vezes causa muita angústia naquela mãe que com certeza ela tem urgência. E sempre que eu conto essa história, gente, que eu trato sobre esse problema, eu lembro de uma história minha no início, que eu cheguei para o cartório, um cartório de direito de família, a vara de direito de família aqui de Canoas, e eu disse no cartório, mas é que tem urgência, é alimentos, é pensão alimentícia. Eu tenho urgência que essa intimação saia para o pai. E a pessoa que me atendeu no cartório ainda sorriu e disse, mas aqui todos são alimentos, aqui tudo é urgente. Gente, isso me gravou assim, porque realmente
Já existe uma vara especializada em que só os processos de família vão correr ali. Todos os processos de família, eles não vão ficar misturados com o processo do consumidor, processos indenizatórios, processos de outras questões. Eles têm uma vara exatamente por causa dessa urgência, para tentar ir mais rápido. Eles têm uma vara, né, um cartório que lida só com processos de família. Então não adianta, né, como às vezes eu escuto também, mas é alimentos, Bárbara, não tem como dizer que é urgente, mas o teu processo já tá numa vara só de alimentos, que tudo é urgente. Então eu sempre conto essa história que foi muito engraçado, porque eu fiquei num vermelhão, né, quando a moça me respondeu que tudo é urgente porque é tudo alimentos. Então, mas vamos lá, voltando ao assunto. Bom, após toda essa questão inicial, que é até a citação do pai, que é quando o pai toma ciência do processo e a partir daí ele já tem que pagar a pensão, até é bem assim, questão de curiosidade que muita gente me pergunta também. Bárbara, esse pai recebeu a citação, a notificação, a ciência, tá? 31 de julho, ele, por exemplo, e o juiz fixou que a partir do dia 10, que todo dia 10 ele tinha que pagar. Ele já tem que começar a pagar 10 de agosto? Ele tomou ciência 31 de julho. Ele já começa a pagar 10 de agosto? Sim, ele já começa a pagar. Então, que muita gente tem dúvidas, a partir de que momento ele é obrigado a pagar? Ele recebeu a citação, essa ciência, a data, ele já tem que começar a pagar naquela próxima data. Se foi dia 10, ele recebeu dia 31, próximo 10 ele já tem que começar a pagar, tá? Finalizada essa parte, o pai já está ciente do processo. Ele tem 15 dias para apresentar a defesa. Apresentada a defesa, a parte autora, que é aquela mãe, tá? Ela vai ter mais 15 dias para apresentar a réplica, que é uma defesa da defesa, tá, gente? E aqui vem um outro momento que o processo, o procedimento, não tem como a gente pular a fase, tá? O pai vai ser citado, ele tem 15 dias úteis para se defender e depois o autor vai ter mais 15 dias úteis para fazer essa defesa da defesa. Não tem como pular isso. Isso acaba atrasando o processo, porque são 15 dias úteis, não é 15 dias corrido, então isso acaba dando mais 15 dias úteis, às vezes são 30 dias corridos, se depender, ou quase isto, né? Se tiver feriados, pegar feriadão, então 15 dias se tornam 30 rapidinho. Mas quando vai, por exemplo, para mim, eu, advogada da parte autora, esses 15 dias para apresentar a minha defesa da defesa, por exemplo, eu não preciso esperar sair a notificação para mim. Eu não preciso esperar o último dia do prazo para cumprir esse prazo. Quando vai sair uma notificação para o teu advogado, para mim, que sou advogada, vai sair uma notificação para mim, se eu entro no sistema, eu já vejo que está para sair uma notificação. E essa notificação, que o advogado vai receber um e-mail, ele vai receber de forma eletrônica essa ciência, e às vezes isso leva 2, 3, 4 meses para sair. Se eu sou uma advogada diligente, que olho os meus processos com frequência e eu vejo que tá para sair uma notificação para mim, que vai levar 3, 4 meses para sair, eu já vou ali no fórum e eu já me intimo. Eu já tomo ciência da decisão e eu já me organizo para cumprir aquilo que o juiz está me pedindo antes de vencer o prazo. Então, eu não espero 3, 4 meses para ser intimada e também não espero 15 dias para me manifestar. Eu posso me manifestar uma semana depois, porque, claro, tem a demanda do escritório, mas eu não preciso esperar o último dia do prazo para me manifestar. Então, aqui, neste momento, existe muita coisa, sim, que o advogado pode fazer. Como este exemplo que eu dei aqui para vocês, que só aqui o processo já diminuiu 3, 4, 5 meses por causa de uma pequena atitude diligente do advogado. E já quase finalizando aqui, gente, para que vocês entendam também, o processo, quando a gente entra com o processo e tem lá todos os processos, quem já foi num cartório de uma vara de família, por exemplo, já viu isso, tem pilhas e pilhas e pilhas de processo. E o pessoal que trabalha ali, e o juiz também, ele vai cumprindo, ele vai movimentar o teu processo de acordo com o momento dele, é uma fila. Não tem assim, ele não passa ninguém na frente.
é uma fila. Quando tem o processo 1, 2, 3, 4, 10 mil, 15 mil, então ele vai cumprindo de acordo com aquela fila vai andando. E não tem como pular isso aí. O advogado muitas vezes pode até ir espernear lá no cartório e dizer e tentar pedir mas não tem como tu agilizar isso aqui e não vai adiantar. Porque o processo tem um procedimento, assim como tem um procedimento formal, como eu disse aqui para vocês, tem o momento da defesa, tem o momento da defesa da defesa, tem todo o seu momento que não tem como pular e que muitas vezes só resta esperar. Mas também tem essa questão dessa fila. O servidor do cartório ele vai chegar no teu processo na hora dele. Mas o que eu quero dizer aqui nesse vídeo para vocês, que eu tenho trazido várias questões que eu quero que vocês compreendam, é que tem momentos que tem que aguardar realmente o cartório cumprir o teu processo, cumprir aquele procedimento ou o prazo acabar. Mas tem muitos momentos que sim, um advogado diligente faz toda a diferença. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês em que já dá uma diferença de 4 ou 5 meses, numa única postura. Sem contar que esse advogado vai ter intimação para esse advogado várias vezes dentro de um processo. Eu arrisco dizer que tu consegue diminuir um processo em 1 ano, 1 ano e meio, com posturas diligentes. Então, o que eu chamo aqui para refletir, e por isso que eu disse que esse vídeo não é só para os meus seguidores do Instagram, né, que não são o pessoal do direito, mas eu também tenho muitos advogados que me seguem. Esse vídeo serve para ambos os públicos, por quê? Porque é para explicar um pouquinho para quem é leigo como é o procedimento, por que um processo demora, porque tem muitos processos e tudo tem uma formalidade, mas também para dizer para os colegas advogados que eu vejo muitos colegas simplesmente acomodados no sentido assim, ó, o processo demora. Eu nem vou no cartório me dar o trabalho de conversar. Eu nem vou no cartório tentar agilizar porque não adianta. Então eu digo para o cliente que aguarde, que é assim mesmo. E isso eu acho errado, porque de fato existe muita coisa que pode ser feita sim. E é isso que eu chamo aqui para refletir. Quando tu advogado reclama, que o cliente te pergunta toda hora, que o cliente toda hora quer saber a movimentação do processo, tu já pensou que existem formas de diminuir isto? Tu informou, eu sempre questiono, tu chegou a informar para o cliente como que funciona o processo? Tu já deu isso que eu estou fazendo com vocês aqui nesse vídeo, eu faço com todos os meus clientes. Tu já deu essa previsão futura, né? A previsão futura é redundante, mas tu já mostrou para ele o que vai acontecer? Qual é o passo a passo? Tu tem um sistema que de repente mostre para ele toda vez que tu mexe no processo dele? Tu envia algum relatório para o teu cliente mostrando tudo que foi feito? Tu demora para responder ele? Quais são as medidas preventivas que tu toma para diminuir essa angústia do cliente? E muitas vezes tu pode fazer tudo isso e mesmo assim o cliente vai te perguntar. Eu faço tudo isso que eu estou falando para vocês e muitas vezes acontece do cliente me perguntar antes de eu ter atitude ativa, mesmo eu tendo feito tudo. Então, é uma situação muito rara de acontecer comigo, dificilmente eu tenho problema no escritório em relação à demora do processo, o cliente me cobrar pela demora, ele está insatisfeito. Eu acho que se eu falar para você sem mentira nenhuma, em 7 anos de advocacia, 2 vezes que eu me lembre, um cliente se demonstrou assim insatisfeito pela demora do processo. E aí, claro, eu parei, conversei com ele, pensei aonde eu estava falhando também. Então, embora fosse assim, 7 anos, 2 clientes comentaram. Então, eu estou no caminho, mas eu tenho ainda muita coisa para melhorar. Então, eu parei para pensar aonde eu deixei furo, aonde teve a falha para que esse cliente se sentisse assim. Então, e é isso que eu convido também muitos colegas a refletirem. Aonde que eu posso melhorar? O que eu posso melhorar? E se tu faz tudo isso e mesmo assim existe gente muito ansiosa. Tem uma cliente minha que eu amo de paixão, se ela estiver assistindo esse vídeo, que ela me diz, Bárbara, não adianta tu me dizer que quando tiver movimentação relevante tu vai me avisar, porque para mim, que sou ansiosa, tudo é relevante.
entendem? Quando ela falou isso, foi uma chavezinha na minha cabeça que mexeu, que virou, foi um alerta, é verdade. Para o cliente, ainda mais se ele é ansioso, tudo é relevante. Então não adianta tu dizer para o teu cliente, quando tiver algo relevante eu te aviso. Então é isso que tem que acontecer, gente. E mesmo assim, vamos supor que tu faz tudo com perfeição. Tudo, tu poderia fazer tudo com perfeição. E mesmo assim o cliente te pergunta do processo dele toda hora. Pensa, ele é uma pensão alimentícia. Muitas vezes essa mãe está num estado de necessidade, se virando nos 30 para dar o que comer para aquela criança. Vamos ser bem sinceros aqui. Então, colega, tenha empatia. Pense nisso, na empatia naquela situação que está acontecendo. Então, além de tu refletir o que eu posso melhorar, também te coloque um pouquinho no lugar do outro. E da mesma forma, eu digo para quem é cliente e está assistindo esse vídeo, para quem tem um processo, eu não digo isso para os meus clientes, porque graças a Deus, meus clientes, eles têm essa compreensão, porque eu explico muito, né? Eu explico muito isso para eles, eu tenho uma conversa muito aberta com eles sobre processo, sobre o andamento, mas quem tem algum processo e talvez está com essa questão, também tem isso, tá? Tem muitas partes dessa ação que não dependem só do advogado. O advogado diligente faz toda a diferença e ele tem que ser diligente com o seu cliente. Mas tem alguns momentos que tu pode sapatear. Eu já fiz assim, ó, de eu estar toda hora lá no cartório, conversar e só faltou falar com Deus. Falei com todo mundo e não adiantou. Então, isso também acontece. E o que eu quero é aí respondendo a pergunta lá do início, de quem é a culpa pelo processo estar demorando? Eu deixo essa reflexão para vocês, né? Eu deixo essa reflexão com vocês, para que o cliente analise tudo isso que eu disse, a pessoa que tem um processo, né? Analise tudo que foi dito aqui, chegue às suas conclusões, e para também que o advogado também analise. E uma pergunta que eu deixo principalmente para os advogados é: tu te contrataria como advogado? Essa é uma pergunta que fica aqui também para os advogados. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A intenção foi realmente trazer um pouco de informação, um pouco mais de informação, porque o meu compromisso aqui com vocês é informar. Né? É trazer informação, é que vocês tenham conhecimento e consigam entender aquilo que está acontecendo. Então, gente, espero que tenham gostado do vídeo. Se não te inscreveu no canal ainda, te inscreve, ativa o sininho para receber notificações. E se tu ficou com alguma dúvida sobre esse tema, ainda mais esse tema que eu me arrisco um pouco a tratar dele aqui, porque ele pode ser polêmico, mas eu acho que vocês perceberam que eu não estou defendendo o advogado e nem defendendo o cliente. Eu estou colocando os dois pontos de vista, né? Para que vocês, como pessoas inteligentes que são, reflitam e cheguem vocês mesmos a uma resposta. Então tá, mas então me deixem comentários aqui sobre esse tema, alguma ideia. Ai, Bárbara, mas e isso? Eu achei interessante isso, concordei com isso, não concordei com isso. Também tem essa questão que a gente pode levar em consideração. Deixa aqui porque eu vou adorar ler os comentários de vocês. Um abração e até os próximos vídeos.